Boa noite, já é noite já? É tarde ainda. Boa tarde, irmãos. Graça e paz, amém. Que bom estar aqui, bom estar nessa igreja. E cada vez mais a gente vê o crescimento e o que Deus está fazendo aqui, amém. Nós celebramos muito tudo que Deus está fazendo aqui. E a última vez que eu vim aqui foi em 2015. São 5 anos. Quando a gente chegou aqui que viu tudo isso, meu Deus, como a gente ficou alegre. E eu sei que também isso é motivo de celebração sua. Você tem celebrado tudo isso aqui? Eu quero dizer uma coisa para você, isso é só o começo daquilo que Deus vai fazer. Amém? Eu quero agradecer tremendamente ao pastor Jorge, meu irmão. Nós não somos irmãos de sangue, mas somos filhos do mesmo pai. Vanessa, meu Deus, que maravilha. Vocês são um presente de Deus para a nossa vida, viu? Minha esposa e eu ficamos muito felizes de estar aqui com vocês, de compartilhar a palavra e de ter um tempo com vocês maravilhoso. Eu sei que hoje à noite vai acontecer coisas aqui. Quem estava aqui de manhã? Glória a Deus. Agora eu vou fazer outra pergunta. Por que quem não levantou a mão, por que você não estava? Onde é que você estava? Diga assim, igreja é ideia de Deus. A gente tem um canal, é maravilha, mas a igreja foi projetada para estarmos juntos, congregando, recebendo as instruções, recebendo uns dos outros. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de entrar na palavra, falar um pouquinho do rema. O diante do trono me espera só um pouquinho. Glória a Deus. Eu sou aluno do Rema 2005, nós somos de Campina Grande, na Paraíba. Nós ouvimos o Rema e na época nós tínhamos um desejo muito grande no coração de fazer o Rema. Na época eu trabalhava numa multinacional lá em Campina, meu tempo era muito curto. E quando nós começamos a ouvir falar do Rema, algo mexeu dentro do meu coração, dentro do coração de Nilma, só que naquela época nós não tínhamos tempo e o nosso orçamento estava muito curto. Só que a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Nós oramos, apresentamos ao Senhor e se levantou 2 irmãos e nos abençoou. E em 2005 nós estávamos levantando o canudo. Diabo velho está aqui. Nós agora temos a palavra. Nós temos o escudo e a espada. Irmãos, a minha vida mudou. Meu casamento mudou. Nós tínhamos tantas coisas na cabeça, tanta creca, tanta coisa, tanta ideia distorcida. É por isso que a palavra é luz. Ela iluminou aquilo que estava escurecido dentro de nós. Eu digo uma coisa para você, a minha vida não foi mais a mesma. Amém? A minha vida não foi mais a mesma. E você que ainda não fez, não perca. Ano que vem vai ter aqui, nós não vamos ter lá. Mas você que mora aqui na cidade, você não pode perder essa oportunidade. O Rema é um presente de Deus. E certa vez eu fui fazer propaganda do Rema e um irmão se levantou, um irmão abençoado, e disse assim, pastor, mas a Bíblia diz que a gente deve dar de graça o que de graça recebeu, né? Não precisa matrícula, não precisa fazer nada. Eu disse, irmão, se ignorância tem um preço, conhecimento também tem. Amém? Meu povo perece por falta de conhecimento, mas quando o conhecimento chega, a gente é uma bomba. Olhe para o seu irmão e diga, você é uma bomba no inferno. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não tenho uma voz de cantor. Eu tenho inveja de pastor Sérgio. Eu estou aqui falando publicamente de Jorge, que toca, canta. A inveja boa. Mas eu tenho um negócio comigo no louvor, na adoração. E esses dias, como minha princesa falou hoje, a princípio ela é bonita, ela é linda, e você aprecia com moderação, tá?
Esses dias que a gente está passando com tanta coisa, vivendo tanta turbulência, tanta coisa, eu entendi que eu precisava passar mais tempo com Deus. E ela sabe quando as coisas não estão indo tão bem como deveria. A primeira coisa que ela faz, até porque é uma arma que ela usa e dá muito certo, é a adoração. Ela é ministra de música. A propósito, ela canta e encanta. Ela tem uma voz belíssima. E em casa nós temos o costume de acordar de manhã cedo, tirar um tempo para orar, e nós colocamos na nossa casa a adoração, louvor. Porque um ambiente que nós estamos inseridos é muito importante. E nós ficamos escutando louvor. E aqueles louvores, eles vão tomando conta de nós. E nós começamos a lembrar das riquezas insondáveis do Senhor. E nós lembramos daquilo que Paulo disse: ó profundidade da riqueza, é a fonte da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu entendi que quando a gente acorda de manhã, a gente decide: ou você é influenciado pelos problemas, pelas circunstâncias, ou você é influenciado pelos céus. É por isso que Paulo disse em Colossenses: se você morreu com Cristo, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas do alto, aonde Cristo vive. E eu tenho entendido isso na minha vida nesse tempo. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão: como tem dado resultado. Como tem dado resultado na minha vida particular. Como isso tem gerado frutos. Eu queria que você levantasse suas mãos nessa noite. Feche os seus olhos. Eu não sei se você é batizado com o Espírito Santo, mas se você é batizado, comece a orar em outras línguas. Comece a puxar aquilo que Deus já colocou no seu bom depósito. Se você tem um canto ao Senhor, uma expressão de gratidão, um canto espiritual, eu quero que você comece nessa noite a salmodiar o Senhor. Eu quero que você comece a levantar um canto no seu coração, expressando a tua gratidão a Deus. Levante suas mãos, feche os seus olhos. Reste candabrasto correque raramamama roste. Levante sua voz, não tenha medo. Você está num lugar propício para coisas acontecerem nessa noite. Levante sua voz. Restere candabrasto, restere candabrabababasto do covresteque. Pode cantar em outras línguas também. Você pode cantar em outras línguas também. Pode ser. Racandabababasto do covresteque. Hoje é noite de respostas.
Remiana soye, Rababa soye, Rababa soye, Levante sua voz. Levante sua voz. Rebebe bassone, ora namasso che redema, ora baba 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 shiri di ora bobo sorne nama, reba baba 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 shiri. Oh, riera la la sorne. Riera la la ba ba ba, riera la la so, oh riera ba 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 so, riera la la la, rezo rieba mas, oh riera la ba 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 so, riera la la la, so riera la. Obrigado, Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Não queremos viver as mesmas coisas, queremos fazer diferente. Nós sabemos que o Senhor nos conduz em triunfo. Nós sabemos que o Senhor se importa com a nossa vida. Por isso nós estamos preparados com o nosso coração aberto, para que o Senhor possa nos conduzir às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque não vamos temer, não vamos errar, porque conhecemos a Tua voz. Te agradecemos nessa noite, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Reste candabrastoco, reste de candabrababastoreke, oh, reste candabrastoco. Sherere baba mama yaste, Shoramana na soye, ra 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 ra, rene na ra 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 soye, ra 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 soye, ra na na soye, oh rebe bebe baba baba soro, oh robo baba baba se. Che rieva va 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 so, oh re 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 oh rieva la, re 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 so yeah, oh re 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 la va va, rieva na mama mama sorie, rieva manana. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu tenho dito lá na nossa igreja, algumas pessoas têm pegado aquele texto onde a Bíblia diz: servir ao Senhor com reverência e santo temor. Eles acham que indiferença é reverência, e não é. Eu entendi que na presença do Senhor, muitas vezes é melhor o exagero do que a indiferença. Amém? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Você pode sentar, amém?
Oh, que bênção, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O diante do trono, muito obrigado. Daqui a pouco a gente retorna, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Eu tenho algumas coisas para falar que está no meu coração. Eu queria que você já fosse abrindo sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, amém? O Senhor tem falado muito comigo esses dias sobre esse assunto. E eu quero, nessa noite, falar um pouquinho daquilo que nós temos conversado também na nossa igreja. Nós temos falado com os nossos irmãos, a igreja que o Senhor nos confiou. E eu sei que tem coisas que Deus vai acrescentar a você nessa noite. Eu quero que você abra o seu coração mesmo, amém? E você fique pronto para o que Deus vai fazer. Amém, queridos? 1 Coríntios 14, 10, todos acharam? Se você não tem Bíblia, pegue uma carona com seu irmão, é importante você ler, amém? Vamos todos ler. A Bíblia diz assim, Paulo falou assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele, estrangeiro para mim. Amém? Vamos ler de novo, para a gente fixar isso no nosso coração. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele, estrangeiro para mim. Amém? Amém, queridos? Esses dias, esse tempo, a gente tem falado muito, e não é só, a gente não falou só aqui, Nilman tem falado só aqui, a gente também tem falado na nossa igreja, falamos um pouquinho ontem que o mundo mudou depois da pandemia. As pessoas mudaram, o conceito de mundo mudou. As pessoas não estão mais pensando como antes. Você prestar atenção, tem pessoas hoje que acham que a igreja não é importante. E eu te digo, Jesus iria morrer por alguma coisa que não valesse a pena? A igreja é importante. Olhe para o seu irmão e diga assim: a igreja é importante. E algumas pessoas têm tido esse conceito equivocado. E nós entendemos que é por vários motivos. Às vezes está escutando alguém ou alguma coisa que não era para ouvir. Porque a Bíblia diz, nós acabamos de ler esse texto, que existem muitas vozes no mundo. Existem muitos tipos de vozes no mundo. E essas vozes, ou cada uma dessas vozes, tem um significado, tem um porquê, um para quê. Até porque eu entendo que essas vozes que estão no mundo, elas estão procurando uma frequência. E quando essas vozes acham uma frequência em nós, muitas coisas que nós achamos, pensamos ou sentimos, até porque você precisa entender que Paulo, falando aos Coríntios, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, ele disse: quando eu era menino, eu falava, pensava e sentia como menino, mas agora eu mudei. Pensar e sentir, a gente nunca vai deixar, só que a gente pode aperfeiçoar isso. Hoje, você não pensa mais como menino, porque você é maduro na fé. Hoje você não sente mais como menino, porque você sabe controlar suas emoções. Amém? Ou seja, você saiu daquela fase de infância e você entrou numa fase de maturidade. Se não entrou, tem que entrar. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Deus não espera que eu e você, com 2 anos de igreja, esteja do mesmo jeito. Deus espera que a gente cresça. Porque quando nós crescemos na fé, quando nós crescemos, amadurecemos em Deus, nós estamos dando a Deus as respostas que Ele espera. Você entende isso? Então eu entendo que essas vozes, elas estão procurando uma frequência. Porque existem muitas vozes no mundo, foi o que Paulo falou. E essas vozes procuram uma frequência onde elas possam se instalar.
E estaladas, elas podem guiar a nossa vida, elas vão conduzir a nossa vida. Por quê, pastor? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Porque voz, ela guia você, uma voz, ela guia você para algum lugar. Alguns foram guiados porque escutaram uma voz errada para fora da igreja. Outros para distante de Deus. Mas outros entenderam que era tempo de se aproximar, de estar mais perto. É por isso que, ainda no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, o profeta Isaías disse assim: quando você se desviar, pensar se desviar para a direita ou para a esquerda, haverá uma voz atrás de ti, dizendo: esse é o caminho, ande por ele. Eu tenho, nesses últimos dias, pensado muito sobre essas coisas, sobre vozes. Até porque, como eu falei, as vozes, elas nos guiam para algum lugar, elas nos levam muitas vezes para situações que, às vezes, é difícil da gente sair. E escutar a voz certa vai fazer com que eu e você seja bem-sucedido. Porque o que levou Adão e Eva, e todos aqui já estão carecas de saber, o que levou Adão e Eva a ser mal-sucedido, a fracassar no plano de Deus, foi em um dado momento esquecer o que Deus falou. Porque quando nós não sabemos ou não temos a maturidade para identificar a voz de Deus, o diabo pode distorcer algumas coisas. E a gente pode acreditar naquilo achando que é verdade. Você está aqui? E eu tenho tido cuidado com isso. Porque eu só vou conhecer a voz de alguém se eu tiver intimidade com ele, com aquela pessoa. Eu só vou conhecer alguém se eu tiver intimidade com aquela pessoa. Eu notei algo aqui, essa frase não é minha. Se não for minha, eu digo que não é minha. Eu ouvi um homem de Deus dizendo assim: a alma tem 3 vozes. Eu quero, eu sinto e eu acho. Diga assim: a alma também tem voz. Eu quero, eu sinto e eu acho. Mas só que a Bíblia diz que nós não somos mais guiados pela alma. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É isso que a Bíblia diz. Porque o Espírito vai nos conduzir a toda a verdade. Mas como estar consciente dessa verdade dia a dia, se eu não tiver a comunhão necessária com o Espírito, que precisa? Porque eu não sei se você sabe, a comunhão com o Espírito Santo vai te deixar um crente sadio, firme, confiante, cheio de fogo e de fé. Como você está aí agora? Porque crente não é para estar frio. Crente não é para estar frio. Tem 2 amém aqui. Parece que eu vou mais para esse lado. Quem me dá um amém? Glória a Deus. Crente não é para estar frio. Pastor, mas esse negócio de crer sem ver, de falar, vocês têm umas coisas meio estranhas. Pois é, isso faz parte do reino. Se acostume. Um homem vinha caminhando, Jesus, o homem da mão furada, vinha caminhando sobre as águas, de noite. Pedrão olhou e disse: Senhor, se for tu mesmo, manda ir ter contigo. Ele disse: venha, por que não? O reino de Deus, existem coisas que a gente precisa se adaptar com elas. Existem coisas que nós precisamos nos acostumar. Aleluia. E como é que eu vou me acostumar? Quanto mais eu me lanço no sobrenatural de Deus, muitas coisas vão ficando mais claras para mim. Eu saio da ignorância que eu ando, porque ignorância aqui é no sentido de não entender a vontade de Deus, e eu entro em um lugar onde Deus vai deixar as coisas bem claras para mim. Aleluia! Eu vou fazer uma pergunta, não levante a mão, não se entregue. Quanto tempo você tem passado? Quanto tempo você passa da sua vida orando? Quanto tempo você está orando?
Pastor, mas eu vou lhe explicar. Deixa eu lhe explicar. Eu acordo 7 horas ou 6, eu tomo café, eu ajeito os filhos, eu vou ajeitar o menino para a escola, de repente eu tenho que ir trabalhar, de repente eu volto, ajeito. Eu estou falando das mulheres aqui, mas eu vou também chamar a atenção dos homens. E ambos estão tão atarefados que aquele momento que é mais importante do que você imagina tem ficado para segundo plano. E eu digo que frieza é como gripe. Ela não avisa quando vem, mas você conhece os sintomas. Quando eu estou assim, garganta arranhando, o nariz fica corizando, já tem alguns sinais que a gripe está querendo se instalar. Crente, quando não vem para a igreja, tem algum sinal. Tem alguma coisa errada. Pouco silêncio. Ainda bem que eu não vou ficar. Amanhã eu vou embora. Pastor, amanhã tem alguma coisa errada. Mas você percebe que crente saudável é aquele que, independente da situação, existe um canto nos seus lábios. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmo 34, o salmista disse isso. E nós muitas vezes nos sobrecarregamos, porque nós achamos algumas vezes que estamos fazendo muitas coisas. Na verdade, nós estamos fazendo muitas coisas e não estamos fazendo a coisa certa. É por isso que cansaço vem, indiferença vem, frieza vem. Eu vou assistir o culto pelo YouTube, porque eu estou aqui em casa, volta e meia eu boto no YouTube e assisto o Fantástico. O Fantástico é aqui. Diga para o seu irmão, o Fantástico é aqui. Amém. É aqui o Fantástico. Você entende isso, irmão? Porque crente precisa estar avivado, animado, empolgado com as coisas de Deus. Mas, pastor, tantas coisas têm acontecido. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se no tempo que os discípulos viveram, principalmente o apóstolo Paulo, se ele passasse só por algumas coisas que nós passamos, rapaz, eu vou dizer, o homem fez o tanto de coisa que fez, passando o que ele passou, vivendo o que ele viveu. Imagine se fosse só o que a gente vive. Algumas coisinhas que a gente passa, a gente vive momentaneamente. Porque veja, a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz. Sabe por que a gente muitas vezes murmura? É porque a gente não entende que está sendo produzido em nós alguma coisa. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea, você não vai ficar na prova, no deserto, seja lá o nome que você queira dar, o resto da sua vida. Vai passar! Mas pastor, eu estou na prova, no deserto é tanta coisa, a família está difícil, estou sem dinheiro, estou liso, é conta chegando, é cheque. Pastor, eu só vejo as coisas que estão erradas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tira os olhos dessas coisas e foca em Deus. Pastor, o Senhor está mandando eu ser louco ou negligente? Não, eu estou mandando você ser crente. Eu estou mandando você andar pela fé. Porque veja, a gente acha muito bonito quando a Bíblia diz que Abraão, ouvindo a voz de Deus, saiu para um lugar que nem conhecia. Mas às vezes a gente tem medo de fazer coisas tão simples, que produzem resultados extraordinários. Mas são simples, e a gente diz, mas eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque é simples. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é nas coisas simples que vai ter resultado na sua vida. Comece a orar. Levante um altar de sacrifício, de louvor e adoração a Deus. Pastor, isso não é coisa da antiga aliança. Pois é, a gente muitas vezes se apega a essas coisas e acaba não fazendo nada. Nem nova, nem antiga. Eu acredito que toda escritura é inspirada por Deus. Foi o que Paulo disse a Timóteo.
e é apta para o ensino, correção, a demonstração e por aí vai. Se toda a Escritura é inspirada por Deus, eu entendo que um altar ainda existe. É necessário a gente criar um ambiente na nossa casa, onde o nome do Senhor seja glorificado, onde os medos sejam colocados de lado, onde as vozes sejam caladas e a voz de Deus fique nítida para você. Porque a gente fica perguntando, ou se perguntando, por que tanto problema? Mas tem solução. Porque todo problema tem uma solução. Qual é, pastor? Jesus disse que tudo tem um jeito. Tudo tem uma saída, tem uma solução. Um morto depois de 4 dias ressuscita. E por aí vai. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu lembro de uma passagem na Bíblia, eu vou citar algumas coisas que eu não quero me deter a muitos textos. Eu tenho algo no meu coração, eu tenho uma direção no meu coração para seguir nessa noite. Eu não quero me deter a muitos textos lendo. Mas a Bíblia diz que 2 homens entraram numa caverna. E todo mundo conhece a história deles dois. O primeiro foi Elias. A Bíblia diz que ele entra na caverna temendo uma palavra de uma mulher. E ele fica lá escondido com medo, a ponto de pedir a morte para si mesmo. Porque aquela voz daquela mulher liberando uma palavra sobre a vida dele foi tão forte, ou mais forte, melhor dizendo, do que a voz que ele escutava e tinha intimidade com ela. E Elias entrou numa caverna, e naquela caverna ele pediu a morte para si. E todos nós conhecemos essa história. Mas tem outro homem também que entrou numa caverna, Davi, em Adulão. Só que ele estava sendo perseguido. Mas veja que coisa interessante. Os momentos de perseguições, Deus consegue enxergar oportunidades. Porque foi no momento de perseguição de Davi, em Adulão, que 400 homens chegaram até Davi. E como nós não conhecemos o futuro, e ficamos muitas vezes apegados ao passado e o presente, Deus estava vendo o que ia acontecer ali. 400 homens com cheque que tinha voltado, o cartão de crédito tinha estourado, a CELP estava batendo na porta. Eles estavam tudo desanimados, tudo quebrado, tudo triste. E se Davi tivesse ido chorar com ele, era mais um, era 401. Mas quantos sabem que quem tem Deus, quem tem a palavra, porque maior é o que habita em nós, vai ter uma solução para o problema. Ele não foi chorar, por mais perseguição que ele tivesse passado ou estava passando. Ele não foi se lastimar, dizer, Deus, como Elias fez, Senhor, eu tenho sido zeloso. Não. Ele pegou aqueles homens e disse, tudo bem, eu vou fazer a primeira congregação aqui do Verbo da Vida. A primeira congregação do Verbo da Vida vai sair de Adulão, pastor Jorge. 400 homens, quebrados, endividados. Ele levanta aqueles homens e Davi coloca aqueles homens numa posição diferente, porque lá na frente a Bíblia não chama eles mais de quebrados, endividados, a Bíblia chama eles agora de valente, os valentes de Davi. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou abrir um parênteses aqui agora, a gente escuta muito falar sobre honra, mas você precisa saber honrar. Às vezes a gente quer receber, mas não quer dar. Diga para o seu irmão, com a máscara mesmo, não tira a máscara. Diga assim, honra, primeiro se dá, depois se recebe. Amém? É mesmo, pastor? Não tenha dúvida disso. Davi ajudou aqueles homens, de repente a Bíblia diz que Davi estava sentado e Davi suspirou, dizendo assim, como eu queria tomar um gole daquela água com gás que tem lá naquele tanque. Naquele tempo não tinha água com gás como hoje. Não tem isso na Bíblia não, estou só ajeitando a história, tá?
E a Bíblia diz que um dos seus homens se levantou e foi pelo meio do exército dos filisteus, pegou a água e voltou e entregou a Davi. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa ouvir a voz de Deus nesse tempo. Porque tem coisas que você precisa fazer para que os resultados comecem a mudar na sua vida. Vou fechar aqui o parênteses. Davi pega aquela água e ele disse: eu não sou nem doido de tomar, eu vou dar como sacrifício ao Senhor. E ele ofereceu como libação ao Senhor, como um sacrifício ao Senhor. Mas aquele homem estava dando a sua própria vida por Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem está em sintonia com Deus, está na mesma frequência que Deus, não vai ficar olhando para os problemas direto. Porque se eu fosse falar de problema aqui, poderia acontecer duas coisas. Ou você iria rir ou iria chorar comigo. Então a gente decide, tira no zerinho ou 1. E quando se fala de dificuldade, de problema, de tantas outras coisas que nós passamos, nós precisamos saber que tem alguém que quer nos conduzir para um lugar seguro. Que quer nos conduzir para um lugar de segurança. Aonde eu e você tenhamos contato com Ele, tenhamos essa intimidade, a ponto do diabo não vir e nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas você hoje olha aqui na igreja e você diz assim: mas fulano não está mais aqui, o que foi que aconteceu com fulano, o que foi que aconteceu com Beltrano, por que ele não está mais aqui? Ei, você está sentindo falta, você vai atrás. Por quê? Você é uma extensão da igreja, você é a boca. Não sei porque, eu abri outro parênteses aqui, eu estou falando isso. Isso é coisa de pastor. Amém? Você vai atrás, você procura aquela pessoa, porque ela está precisando de uma ajuda. E você é a igreja. Você está aqui comigo, irmãos? Glórias a Deus. Isso é tão sério, que eu quero ler o Salmo 81. Abra lá comigo, no Salmo 81. Salmo 81. Aleluia. Versículo 13. Eu amo ver esse barulhinho as páginas da Bíblia passando. Me dá uma saudade. Me lembra um tempo bom. Nada contra os smartphones, telefone, é bíblico, é de Deus. Amém? Amém, queridos? Olha o que é que a Bíblia diz, Salmo 81, 13. Se o meu povo me escutasse. Se o meu povo me escutasse. Se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu, o Senhor, o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Você pode dar um glória a Deus? Isso é Deus falando para a igreja. Se o meu povo me escutasse. Se o meu povo me escutasse. Porque, irmãos, Deus quer nos conduzir para um lugar seguro. Deus quer nos conduzir para um lugar de segurança, aonde as coisas na nossa vida funcionem. Estes são dias
aonde nós temos que deixar muitas coisas de lado para passar novamente aquele início do Evangelho, onde as coisas eram tão maravilhosas. Quando nós tínhamos a alegria de vir à casa do Senhor, como o salmista Davi diz, Salmo 27, acho que é 27. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Acho que é o 27. Tantas letras na cabeça. Por que, pastor, hoje as coisas do Senhor não são mais feitas com alegria? Até o dízimo e a oferta, veja, a oferta em específico, melhor dizendo, a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, a Bíblia diz, Paulo dizendo, Deus ama aquele que dá com alegria, não é com pesar, é alegria, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. As coisas no reino funcionam diferente do mundo. Ou seja, nós temos que nos adaptar a essa nova realidade de reino. Eu e você precisamos urgentemente. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Eu amo você, eu amo a igreja do Senhor. Mas eu tenho entendido que a igreja precisa despertar. Cultos não podem ser frios. Você tem que estar aqui pulando. Você tem que estar aqui dançando. Não forró, mas no espírito. Você tem que estar alegre. Como você está aí agora? Eu sei que a máscara está atrapalhando, mas você está alegre. É mesmo, pastor? Como é que você sabe? A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Então veja, o que está dentro quando sai para fora muda. Está lá dentro. O que? Alegria. Está lá dentro de você. Quando é colocado para fora muda. E nós precisamos mudar algumas coisas. E essas coisas só serão mudadas a partir do momento que eu e você considerar aquilo que Deus está dizendo. Deus está falando, Deus está comunicando. Deus não tem apenas uma palavra para você hoje. Deus está querendo tirar você de um lugar e te levar para outro. Deus está querendo que você saia de uma condição e entre em outra. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Eu não quero viver de evento. Evento é maravilhoso. Mas evento passa. É coisa do pastor, fala isso. Evento é maravilhoso, mas passa. Nós temos que aprender a viver constante na presença do Senhor. Eu não estou desconsiderando as pessoas, os eventos, as unções das pessoas que passam nas nossas igrejas para ministrar, para receber a palavra. Eu não estou desprezando nada disso, é lícito e necessário, mas eu não posso só viver disso. Porque eu não posso depender somente de uma pessoa para ouvir Deus. Por que, pastor? Hebreus capítulo 1 diz, havendo Deus outrora falado várias vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, tem nos falado. Deus continua falando. Inclusive agora. Por que, pastor? Deus quer que você nessa noite mude de marcha. Bota uma marcha de força, porque você está subindo. Amém, irmão? Pastor, como é que eu vou fazer isso? É muito simples. Nós temos o remédio para muitas coisas. Mas a gente às vezes não gosta muito de usar. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, ele disse, capítulo 5, versículo 18, ele disse assim, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos
do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, cantos e hinos espirituais. Ele está falando aqui, irmãos, de algo que vai produzir um resultado positivo na minha, na sua vida, algo que tem me levantado, algo que nos dias maus eu tenho experimentado e tem dado certo. Mas pastor, o senhor está dizendo que não tem problema, Jesus disse que a gente ia ter, quem sou eu para dizer que não vai ter? Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Isso significa, irmãos, que o bom ânimo é resultado de uma vida de intimidade com Deus. Bom ânimo é o resultado de um esforço necessário na nossa vida. Por quê, pastor? O reino de Deus é tomado por esforço. Mas não é de graça, pastor, é de graça, mas você precisa se esforçar para entrar. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. Como assim, pastor? Aquilo que está no reino de Deus para você ter acesso é de graça. Agora, precisa passar a ser para você uma realidade, entrar dentro de você. E como é que vai entrar, pastor? Quando a consciência do céu for maior para você do que as coisas da terra. Deus quer que você esteja bem, saudável, cheio de alegria, com um sorriso de Gênesis Apocalipse, a boca cheia de dentes, sorridente, fazendo propaganda da Colgate. Por quê, pastor? Porque essas coisas é de Deus. Minha esposa me aguentou durante muitos anos, eu oro pela vida dela, porque eu era um camarada extremamente chato, pastor. Eu era chato. Uma pessoa que nem eu. Era chato. Eu lembro uma vez, eu vou dar um breve testemunho para a gente seguir. Eu lembro uma vez que ela foi para a igreja, lá em Campina Grande. Nós morávamos um pouco afastados da igreja. E ela me chamava para ir, eu dizia, não, eu não vou não. Eu vou assistir o Faustão e o Fantástico hoje. Eu quero negócio com igreja não. E eu lembro que, eu vou resumir por causa do tempo. Eu lembro que ela um dia chegou em casa e eu estava com uma dor de cabeça. E ela veio com a mãozinha dela, bem pequenininha a mãozinha dela. E eu disse, eu estou com dor de cabeça. Ela disse, eu posso orar por você? Eu fiquei olhando assim para ela. Assim. Eu fiquei olhando para ela e ela disse, eu vou orar aqui por você. Aí orou, Pai, em nome de Jesus. Essa dor de cabeça vai embora, é uma coisa bem rápida. De repente eu olhei assim para ela, não é que a dor de cabeça passou? Quando a dor de cabeça passou, eu comecei a ver algumas coisas que eu não conseguia enxergar. E ela olhou para mim e disse uma coisa que até hoje me traz medo, porque a princípio eu não aceitei. Ela disse, você vai ser pastor. Eu disse, Deus me livre. Deus me livre. Mas ela disse, você vai ser. Eu disse, eu não quero. Eu tenho tantos outros planos, tantas outras coisas. Eu quero ir para Miami, para Paris, eu quero ir para Orlando, tirar foto, selfie, eu tenho tantas outras coisas para fazer. Pastor, não. Não. Mas ela disse, você vai ser. Eu disse, eu não quero. Ela disse, vai. Eis-me aqui. Envia-me a mim, Pai. Tem coisas que nós ainda não sabemos, mas tem coisas que nós precisamos saber em Deus. Isaías 33, 3, Deus disse, vamos ler lá, eu vou encerrar. O louvor pode subir rapidinho, por favor. Eu tinha tanta coisa para falar, mas vamos lá. Jeremias 33, 3. Aleluia, oh glória a Deus. Oh glória a Deus, aleluia. Irmão, a gente pode botar uma música de zoada mesmo. Aleluia. Licença, pastor, pode. Desculpa qualquer coisa, pastor.
Jeremias 33:3. Quem achou, diga: Deus é bom. Olha o que ele diz: invocar-me-ei e te responderei. Deus não está mudo. A gente é que não está procurando mais Ele. Diga: Deus não está mudo. Aleluia. Aí ele continua: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Amém? Tem coisas que nós ainda não sabemos, que nós precisamos saber. E quem é que sabe, pastor? Deus sabe. E Ele quer te falar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Não ache que Deus vai falar alguma coisa para você, você não tendo prazer nas coisas do Senhor. Porque se você não tem prazer nas coisas do Senhor, você não está tendo prazer nas coisas de Deus. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Essa pessoa que faz isso é comparada a uma árvore. Você é uma árvore frutífera. E como é que eu sei disso? A Bíblia está dizendo. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi para que vardes e deis fruto, e o seu fruto permaneça. Ou seja, crente precisa estar dando fruto. Como é que eu vou dar fruto, pastor? Se expõe à palavra, busque as coisas do alto, esqueça as coisas que são aqui da terra. Pastor, o Senhor está mandando eu me tornar um bitolado pelas coisas de Deus? Não, eu estou mandando você buscar as coisas que vai trazer resultados para a sua vida espiritual. Porque você precisa estar de pé, você precisa estar firme, você precisa estar consciente da presença de Deus. Me desculpe o meu jeito assim, é porque eu sou assim. Você pode ficar de pé. O que nós começamos a fazer hoje? Nós começamos a orar. A gente pode mudar o script. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deus tem mais para nós. O irmão chegou para mim e disse: pastor, por que o senhor chora tanto? Eu disse: eu sei para quê? Eu sei. Eu gosto. É proibido. Porque hoje até chorar parece sinônimo de problemas. Alguém está chorando, é problema? Não, é a presença. Na presença a gente ri, a gente chora, a gente corre, a gente adora. Na presença do Senhor. Ah, mas está chorando, está com problema? Não, é porque a presença está aqui. A presença está aqui. Eu queria que você levantasse suas mãos. Eu queria que você começasse a vislumbrar as coisas que Deus tem para a sua vida. Comece a vislumbrar as coisas que Deus tem para a sua vida. Comece a ver as coisas que um dia Deus falou para você. E talvez hoje você não esteja mais enxergando. Hoje à noite Deus está desembaçando o vidro. Deus está desembaçando as coisas. Levante suas mãos. Nós vamos cantar esse canto. Aleluia.
Hoje à noite tem pessoas que estão precisando se arrepender. E a presença nessa noite quer te curar. A presença nessa noite quer te sarar. A presença nessa noite quer te impulsionar a ir para uma nova fase, um novo momento na sua vida. Às vezes tem gente que quer sair de um lugar para o outro, esperando que vai viver uma coisa nova em outro lugar. Não, não. O problema não é geográfico. É dentro muitas vezes. E só precisa dos ajustes necessários para que os resultados comecem a acontecer. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu queria chamar hoje à noite você que deseja receber Jesus e você que estava afastado. Venha até aqui à frente, por favor. Nós queremos orar por você. Você que sabe dentro de você que precisa de Jesus. Eu queria que você viesse até aqui à frente. Você que estava afastado, vem até aqui à frente também. Aleluia. Tem uma presença santa nesse lugar. Existe uma presença santa nesse lugar. Senhor. Aleluia. Venha até aqui. Aleluia. Todo mundo já tem Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Espera aí. A Bíblia diz que tem festa no céu. Por que a gente não vai fazer aqui? Tem festa no céu, tem que ter aqui. É você? É os dois? Que coisa maravilhosa. Oh, glória a Deus. O diabo perdeu.
O diabo perdeu. Eu sei que tem mais, venha. Venha. Venha, venha. 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 Você que estava afastado, venha. 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 Eu sei que tem mais. Venha. Pode vir. Eu vou aí. Venha. Venha. Deus nessa noite quer botar um ponto final para começar uma nova história, uma nova fase, um novo momento na sua vida. Venha. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Venha. Eu sei que você está aí se apertando, mas eu sei que tem pessoas que precisam vir. Eu não tenho a noite toda. Venha. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Eu queria que você desse uma salva de palmas calorosa para esses irmãos que estão chegando. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Oh, glória a Deus. Vocês vão acompanhar esse casal maravilhoso. Aquele ali, ok. E eles vão orientar vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Eu não sou daqui, mas esse casal maravilhoso vai conversar com vocês depois. Vai ter um tempo maravilhoso, amém? Glória a Deus. Muitíssimo obrigado, irmãos. Você pode sentar. Você pode sentar, amém? Aleluia. Meu Deus do céu. Eu quero agradecer de novo ao pastor, nobre pastor Jorge, Vanessa, Renan. Renan está aqui, cadê Renan? Renan, cadê você? Eu vim aqui só para lhe ver. Renan, Josi, nos trataram, irmão. Eu acho que o céu é como o lugar que a gente está. Tem ar-condicionado e tudo maravilhoso, de excelência. Vocês estão de parabéns. Vocês são uma igreja abençoada, generosa e cheia da presença de Deus. Preservem isso. Amém? Muitíssimo obrigado. Eu falo também por minha esposa, viu? Vanessa, por favor. Aleluia.